O conceito de escolha nós vimos principalmente quando estudamos Jean-Paul Sartre e nós vimos o quanto a liberdade em Sartre é definidora do que nós somos. Nós estamos sempre escolhendo. Ser é escolher-se. Conhecer alguém é conhecer sobre as escolhas. Desde as escolhas pequenas, que parecem pequenas, cotidianas, né? O que a gente escolhe quando acorda, do que a gente escolhe se alimentar, que músicas a gente escolhe ouvir, que leituras a gente escolhe ler, que coisas a gente escolhe assistir, com que pessoas a gente escolhe conversar, com que pessoas a gente escolhe conviver, como a gente escolhe se vestir, como a gente escolhe organizar nossos espaços, que atividades nós escolhemos fazer, né? Claro que pode haver uma crítica, como a gente discutiu na matéria teórica, no sentido de que nós não podemos escolher tudo. Não há alternativas de escolha, muitas vezes são muito restritas. Sim, a liberdade no existencialismo não é a liberdade de eu ter tudo o que eu quero, não é a liberdade do posso tudo, não é a liberdade de eu vou me jogar e fazer o que dá na minha cabeça. Não, é uma liberdade que vem com a responsabilidade de escolher e a angústia de escolher, né? Porque a partir do momento em que eu tenho mesmo opções muito restritas, mesmo opções com suas dificuldades, com seus sofrimentos, aquela escolha terá consequências não só para mim, como para as pessoas à minha volta, né? Então, por mais difícil, por exemplo, agora nós estamos com muitas alternativas restritas em relação a sair de casa, né? Por um contexto coletivo, por um contexto de uma pandemia muito grave no Brasil e que também assola vários países do mundo, existem restrições de onde nós podemos ir, que lugares estão fechados, que regras tem. Ainda assim, né, nós fazemos escolhas o tempo inteiro sobre quando nós vamos sair, que cuidados, que medidas de cuidados nós tomamos. Esses cuidados são escolha. As pessoas que nós vamos encontrar, como que nós podemos protegê-las? Encontrá-las agora ou não? Fazer uma ligação, um encontro virtual, se encontrar, como a gente se protege? São escolhas, né? Vamos então, atividades que antes eram presenciais fisicamente, a gente traz para um formato usando a internet como recurso. São escolhas, né? Eu acho que é um bom exemplo de como mesmo quando o nosso campo de ação se restringe, se estreita, nós estamos escolhendo e escolhas que vão tendo efeitos em nossas vidas. Eu estou dizendo isso porque buscar terapia também é uma escolha. Em momentos em que nossas vidas têm dificuldades, têm sofrimentos, têm restrições, que está difícil lidar com as nossas emoções, pode ser uma escolha bem importante. Tornar-se terapeuta também é uma escolha. E escutar as pessoas. E a terapia muitas vezes envolve a escolha pela autorrevelação, que é um elemento que eu vou colocar aqui embaixo, como o Irving Yalom, né, o autor do livro Os Desafios da Terapia, fala sobre a autorrevelação. Porque nós vivemos, né, as nossas histórias, as nossas trajetórias, com emoções que são difíceis de lidar. Pode ser porque elas são dolorosas, pode ser porque elas nos envergonham, pode ser porque elas nos fazem pensar em coisas que são incômodas, ou porque elas nos fazem pensar em arrependimentos, em culpas e rancores. Pode ser porque colocar em palavras não é um processo fácil. Então, com a autorrevelação, a escolha na terapia por falar. É doloroso? Eu escolho falar. É difícil? Eu escolho falar.
eu não está sendo muito angustiante lidar com o que está acontecendo, eu escolho falar. E escolhendo colocar em palavras, novas escolhas podem vir, né, à minha mente, eu posso começar a identificar, nomear, reconhecer novas escolhas sobre como agir. E então eu queria pensar no que o Irving Yalom descreve aqui abaixo, do quanto nesse espaço de autorrevelação, quando alguém conta sobre um conteúdo afetivamente intenso, o terapeuta pode explorar mais sobre essa escolha, né? Além do conteúdo do que a pessoa traz, também investigar o processo, dar atenção, dar o foco para o processo. Então, como foi para você me contar sobre isso? Como você se sente ao me contar? Como você se sente ao ter falado sobre isso? Como foi para você esse movimento de colocar em palavras? Perguntar também da nossa relação, né? Dizer, olha, que importante que você confiou em mim, trazendo esse conteúdo, né? Que importante que esse espaço e a nossa relação traz essa confiança de você se sentir à vontade, se sentir confortável para falar sobre isso. Me conta, como que é para você falar sobre isso comigo? Como que você está se sentindo em conversar comigo sobre esse assunto? Há algo que você gostaria de comentar, né, dessa nossa conversa? Há algo que você gostaria de perguntar? Então, a gente cuida do conteúdo que é trazido, que a pessoa escolhe trazer. A gente cuida do processo da escolha de contar, como foi para a pessoa escolher contar. E a gente cuida também da relação, para que seja uma relação em que a pessoa cada vez mais sinta que essa autorrevelação é possível e que ela não será julgada, ela não será condenada. É um espaço de liberdade, de escolher trazer, é uma escolha da terapeuta, escutar sem julgamentos e escutar abrindo espaço para conteúdos que são difíceis revelar. Mesmo numa primeira sessão, né, explorar como foi essa sua escolha de vir até aqui e contar sobre esse problema que você está passando, como que você está se sentindo por ter me contado, como que você se sentiu hoje aqui comigo, né? Olha como tem toda essa perspectiva trazendo o conceito de escolha de que toda a sessão terapêutica é feita de escolhas. A escolha da pessoa de trazer sua história de vida, de trazer suas questões pessoais, de trazer seu sofrimento, suas angústias, a escolha da terapeuta, do terapeuta de escutar e de transmitir essa escolha de ser um espaço de escuta, ser um espaço de confiança, ser um espaço seguro para a autorrevelação. Então, vou colocar aqui abaixo a fala do Irving Yalom sobre a autorrevelação. Fica também para quem quiser conhecer mais sobre as experiências terapêuticas, é um livro que eu vou usar bastante ao longo da matéria. E eu gostei especialmente para a gente discutir essas relações entre teoria e clínica.